paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica, hoje em Êxodo, capítulo 3, diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Zebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de Jacó. E me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Porquanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Zebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir.
Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vaso de prata e vaso de ouro, e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Aqui, né, é Êxodo 3, tá? Então, assim, Deus falou com Moisés, né? Deus viu lá o sofrimento do povo de Israel, que estava lá no Egito, né? E também Faraó não deixava eles saírem de lá, né? Além de ficar oprimindo aquele povo, não deixava o povo ir. E aí Deus viu a aflição desse povo, né? Se lembrou deles. E ali Deus levanta Moisés, né? Deus coloca Moisés lá para livrar esse povo, né? E Deus vai com Moisés, né? E Moisés, né? Ele fica assim, né? Quem sou eu para ir lá, né? Tirar o povo de Israel, né? Mas Deus diz, né? Que estará com ele. E assim Deus vai ajudá-lo, né? E Deus vai lançar lá todas as maravilhas de Deus lá sobre o Egito, né? Que é as pragas, né? Que vai vir sobre o povo do Egito. Para que o povo do Egito saiba, né? Quem é o Deus, né? Dos hebreus, né? Quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Que é o nosso Deus, né? O Todo-Poderoso, né? E ele, né? Mostrou ali pro Egito, né? Que ele, né? Ele mostrou o poder dele lá, né? Que estava acima, né? Daqueles deuses lá que o povo do Egito lá adorava, né? Então, Deus ali faz grandes maravilhas nesse livramento do povo, né? E aí, né, Moisés fala, mas qual que é o seu nome, né? O que eu vou dizer, né? Qual que é o nome de Deus, né? O que eu vou dizer lá pro povo de Israel? Aí Deus falou, né? O meu nome, né, é Eu Sou, né? Eu Sou, me enviou a vós. Então, esse é o nome do nosso Deus. E o memorial do nosso Deus é que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o memorial do Deus que a gente serve, né? Essa é a referência do Deus que a gente serve, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele disse ali de geração em geração, né? Então, até a nossa geração, né? Enquanto existir, né, pessoas na Terra, esse é o memorial do nosso Deus, do Deus que a gente serve. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, né, continuando, agora em Êxodo 4, diz assim: a vara de Moisés torna-se em cobra. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. Estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a sua mão no seu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramará na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo?
ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhes falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar, de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, ali, né, Deus, né, enviou Moisés, e Moisés, né, fica preocupado, né? Moisés se sente, assim, muito pequeno diante daquela missão, né? E aí, né, ele, né, fica preocupado também que o povo não vai crer nele, né? O próprio povo de Israel, né, não vai crer nele. E aí Deus dá ali 3 sinais para ele fazer. Um sinal, né, de jogar a vara lá no chão e ela vai se tornar cobra, e depois vai, virar a vara novamente. O outro sinal, né, da lepra, e o terceiro sinal lá do sangue, né? E ainda assim Moisés fica preocupado, né? Moisés fala: eu não sei o que falar, né? O que eu vou falar, né? Como que o povo vai, né, me atender, me acreditar em mim? E aí Deus, né, ele fala que ele será, né, com Moisés, né? Assim como Deus é com a gente hoje, né? Quem nos conduz, né? Quem nos ensina, quem nos conduz ao caminho certo, né, ao caminho do Senhor, é o Espírito Santo, né? É o próprio Deus, né, que nos ensina a servi-lo. Então, né, todos nós, né, somos pequenos, somos fracos e errantes, mas pela graça do Senhor a gente consegue, né, andar ali em sabedoria, né? A sabedoria que vem do Senhor. E aí Deus, né, fala para Moisés, né, então ir lá com Arão, né, que daí Arão, né, vai ser aquele que fala, e Moisés vai instruir Arão ali com a ajuda do Senhor, né, porque ali, né, Deus escolhe Moisés para levar o povo, então não outra pessoa, mas como Moisés está ali meio, né, preocupado, então Deus manda Arão lá junto com ele, e também os anciões, né, então ele não vai, né, ir sozinho, ele vai, né, falar primeiro com os anciões, né, os dois, né, e aí vão todos juntos lá falar com o faraó, né, através do poder de Deus, né, eles vão lá livrando, né, o povo, né, Deus vai livrar, né, mas Deus enviou a eles, né, e aí, né, Deus vai fazer todas as maravilhas. Continuando, né, Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Então, né, Deus já avisa ali para Moisés que aquele antigo, né, faraó, né, que buscava matar ele, já havia morrido, né, levantou outro faraó lá no lugar dele. E aí, né, Moisés vai, né, continuando. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva.
mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o seu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou. Eu o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Então, né, ali Moisés, né, vai lá, fala pro sogro dele, né, o Jetro, que ele vai voltar pro Egito, e o Jetro abençoou ele, né, falou, vai em paz. E ele leva lá os filhos dele e a esposa dele vai, né. Aí lá no caminho diz assim que o Senhor Deus encontrou Moisés, né, aqui no versículo 24, né, em Êxodo 4, no versículo 24, diz assim, né? E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, eu o quis matar. Então, o que é isso, né? Deus, ele aparece, né, para Moisés, né, lá na sarça, e daí, logo em seguida, Deus encontra ele lá no meio do caminho, numa estalagem, e quer o matar. Por quê, né? Então, assim, as coisas de Deus é muito séria, né? A gente não pode brincar de servir a Deus. Então, ali Moisés, Deus manda Moisés numa missão. Só que antes de partir para essa missão, Moisés tem que organizar a casa dele, né? Ele tem que estar fiel ao Senhor. Ele não pode, né, estar ali com pendências. E Moisés já tinha tido o segundo filho, né? Então, provavelmente, Moisés ali já tinha circuncidado o primeiro filho dele, mas não havia circuncidado o segundo, né? Porque depois, logo em seguida, Zípora, a esposa dele, né, pega uma pedra aguda e circuncisa o seu filho. Então, ali não diz que ela circuncisa os filhos, né? Diz que ela circuncidou o seu filho. Então, provavelmente era o segundo filho que não havia sido circuncidado ainda, né? E o que era a circuncisão, né? A circuncisão era ali a aliança, né, que Deus fez ali com o povo dele, né? Todo o povo de Israel, né, desde lá de Isaac, né, que foi circuncidado, né, ao 8º dia, né? Então, Abraão tinha circuncidado, né, Ismael, que era, né, que já era grandinho, né, quando Deus fez essa aliança. E aí, no 8º dia, né, Isaac nasceu, e no 8º dia, Abraão circuncidou ele. E aí, por diante, todos os filhos, né, homens, né, que nasciam ali do povo de Israel, tinham que ser circuncidados. Esse era o sinal de Deus, né, que eles estavam com Deus, servindo a Deus, né, na vida deles. E ali, né, provavelmente, né, teve alguma discordância ali, né, entre Moisés e Zípora, a esposa dele, né, porque a Zípora, ela era do povo de Midian, né, então ela não tinha ali essa aliança, né, ela também é da geração de Abraão, né, da segunda esposa de Abraão, né, depois que Sara morre, Abraão casa lá, né, e tem uma outra geração, né, vários filhos. Então, a Zípora é dessa geração, né? Mas não tinha lá a aliança, né? Não tinha a continuidade dessa aliança de fazer a circuncisão, né? E ali, né? Como Moisés estava com essa pendência com o Senhor, né? Deus encontrou ele pelo caminho e quis o matar, né? Porque quando a gente serve a Deus, a gente tem que estar em dia com o Senhor, né? A gente tem que andar firmes em Deus. Então, Zípora vê ali Moisés morrendo, né?
e ela já entende, né, que é por causa da circuncisão. Então ela pega uma pedra, né, aguda, né, que era o que era usado para fazer a circuncisão, e ela mesma vai e circuncisa o filho dela. E ela diz lá, você me é um esposo sanguinário, né? Aí tem gente que fica, né, pesquisando, né, o que é isso que ela falou. Mas aqui na própria Bíblia, né, explica, né, logo em seguida, né. Então, ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão, né? Porque se ela tivesse casado com outro rapaz, né, lá do povo dela, os filhos dela não precisariam ser circuncidados, né? E ela ali, né, tem que circuncisar o filho dela, né? E, né, com certeza saiu sangue. Então, ela disse: você me é um esposo sanguinário, né? Que eu agora tenho que ficar circuncidando os meus filhos, né? Mas ela foi sábia ali, ela entendeu, né? E antes que Moisés morresse, ela foi lá e age, né? Ela é rápida, ela age lá e faz a circuncisão, faz o que tem que ser feito, né? Então, provavelmente, ele já tinha uma discussão, né, entre eles, né? Porque o primeiro filho, ela, né, imagine, naquela época não tinha anestesia, né? Então, circuncidar, né, era complicado, né? Cortar lá a pele do prepúcio, né? Imagine, sangrava e, né, as crianças lá sofriam, né? Mas tinha que fazer, né? E ali ela deve ter, né, não deixado lá fazendo o segundo filho, mas logo ela se entende ali, né? E faz, né? Faz o que tem que fazer, né? Faz certinho ali. E Deus ali deixa, né, Moisés, né? E aí, né, e ali continuando, né? Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então, né, Então ali, né, aí Deus, né, deixa lá Moisés, né, aí Moisés não morre. E aí logo em seguida, né, Deus fala para Arão ir lá ao encontro de Moisés, e eles se encontram, né, e Moisés conversa com ele, e Arão vai lá e conversa lá com o povo, né, conversa lá com os anciões, né, e aí dá continuidade, né, a missão que eles têm que fazer. Então é assim, né? A gente serve a Deus, e servir a Deus é algo muito sério, tá? Não pode, né, brincar de servir a Deus, né? Não pode andar, né? O que a gente tira aqui, né, de ensinamento, né? Que não podemos andar só fantasiado de crente, né? É melhor a pessoa dizer que não é crente do que ela falar que é crente, que é servo do Senhor, e andar em desobediência, né? Isso é muito sério, né? Isso é um pecado muito grande contra o Senhor, né? A gente falar que serve a Deus e não andar em conformidade com as coisas de Deus, né? Então ali, né? Imagine, né? Moisés, que Deus levantou e que depois, né, vai ser lá muito fiel ao Senhor, né? Quase que morreu por causa de uma desobediência. Então, né, assim a gente tem que temer ao Senhor, né? Que Deus, ele é justo, né? A vida pertence a ele nos fez, não tem nada que ele faça que seja injusto, né? Ainda que ele tire nossa vida ou que ele dê a vida a nós, em tudo ele é justo, né? Em tudo, porque ele é Deus, né? Ele criou todas as coisas, ele criou a gente, ele criou o mundo, criou todas as coisas, e ele é justo. O que ele fizer é justo, né? Dar a vida ou tirar a vida é justo, porque tudo pertence a ele, né? E ele é um Deus de justiça, né? E a gente tem que estar com seriedade, né? Não pode ir lá bater no peito, né? Falar, eu sou o servo do Senhor, eu sou cristã, eu sou um servo do Senhor, e ir lá na rua e ficar xingando, né? Sair da igreja e usar uma roupa indecente, ou abre uma empresa e não anda certinho, não paga os funcionários certinho. Isso tudo Deus tá vendo, né? Deus, ele não se agrada, né, desses pecados, e um dia Deus pode encontrar essa pessoa que tá errada, e aí vai ter que acertar as contas com Deus, né? Então, né, se tem uma empresa, se tem um funcionário sem registrar, se tem alguma pendência, vai lá e se acerta com o Senhor, acerta suas pendências, né? É melhor falar que não é crente, que não serve a Deus, do que falar que serve e andar errado, né? Falar que serve e andar em pecado, né? Porque um dia, né, como Deus encontrou aqui Moisés, Deus pode encontrar com quem tá pecando lá, com quem tá errado, e Deus vai cobrar, né?
Então, tem que tomar cuidado, é um servo do Senhor, tem que estar certinho com o Senhor, no temor, né? 24 horas por dia tem que andar no temor do Senhor, né? A gente erra, a gente é fraco, a gente é errante, mas tudo aquilo que o Espírito Santo nos mostra, tudo aquilo que Deus nos direciona, a gente tem que cumprir, né? Andar certinho, né? Não pode cometer um pecado lá proposital, né? Fica falando, Deus entende, isso daqui é bobagem, Deus não vai me castigar por causa disso. Não pode andar dessa forma, né? Tem que andar no temor do Senhor, né? Servindo ao Senhor e andar no temor do Senhor. Andar em dia com Deus e tudo aquilo que sabe que é errado, acertar, ajustar com Deus, ajustar enquanto há tempo, né? Antes que o Senhor vá ao encontro lá e cobre, né? Então é isso, irmão. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia. Até o próximo vídeo.